O racismo, ele é um pilar, né, do que estrutura o sistema penal. O sistema penal existe para quê? Ele não serve para nos proteger. Ele não serve para dirimir conflitos. Ele serve exclusivamente aí para atender uma lógica racista de controle de corpos, especialmente no Brasil. Quando a gente observa a aplicação do crime, da ideia de crime, tem a ver muito com o racismo estrutural herdado desse processo onde, no pós-abolição, inúmeras estruturas passaram a ser criadas para a manutenção das hierarquias socio-raciais construídas no momento anterior. If you're stopped by the police, it's driving while black. If you're driving, there's driving while black. There is running while black, which is especially dangerous. Different kinds of activities elicit a punitive response because blackness itself is criminalized. The registry of blackness from enslavement has always been a threat to a dominant white society. It's always been an embodiment of rebellion and a source of projected violence. Nós somos constituídos como inimigo racial coletivo. Isso é o substrato fundamental do que rege a possibilidade de punir profundamente esse corpo. Nas sociedades ocidentais todas, o sistema punitivo gera o agravamento dos problemas que ele promete combater. Mas, numa sociedade racista, além de tudo isso, ele reforça um esquema de desumanização de pessoas negras, ou seja, é uma autorização vigente, permanente, persistente, de que se possa expoliar, controlar, dirigir, violar corpos negros o tempo todo. Sempre que alguém é assassinado na favela de forma violenta, quando tem uma operação e etc., a primeira cena que a gente vê, né, é uma mãe chorando e vai buscar carteira de trabalho, porque tipo, você tem que provar que o seu morto, ele não tá envolvido com algo errado, porque para a sociedade ele deveria morrer mesmo. O sistema de justiça brasileiro é predominantemente branco, né? E em algumas instâncias, estados, instituições, o sistema de justiça, ele pode ser operacionalizado por até 90% de pessoas brancas. E são os brancos que acabam definindo os limites e o conteúdo do direito no país. Porque, vamos ser sinceros, né? Quem consegue hoje investir num país como o Brasil o suficiente para alçar esses cargos, né? A gente está falando de processos que envolvem muitas vezes estar em universidades de ponta, né, ter uma boa formação, e mais do que isso, ter dedicação exclusiva para o preparatório, para o acesso a essas carreiras. Então não poderia ser mais excludente. A expressão falta de representatividade, ela acaba sendo problemática também por isso, né? Que ela nos convida a olhar e a nos acostumar com a exceção. Então a gente vai estar sempre pensando no primeiro juiz negro, na primeira ministra negra, e não na proporção da população negra que deveria estar ocupando esses cargos. Então, precisaríamos pensar e pautar 1/4 do judiciário, né, do STF, por exemplo, sendo composto por ministras negras e não projetar a primeira ministra negra. E essa formulação minha, ela só é absurda porque nesse momento no país a gente não consegue projetar nenhuma dessas duas coisas. Onde pessoas brancas julgam pessoas negras sem nenhum conhecimento da sua história, sem nenhum conhecimento do seu território, não se importam inclusive com os resultados dessa política. O julgamento justo, ele deve começar sem que as pessoas saibam como ele vai terminar. Só que a maneira como têm sido realizadas essas práticas dentro do judiciário é um julgamento que a gente já sabe como vai terminar a partir de um critério muito objetivo. É a quantidade de melanina na pele das pessoas. Porque, tipo, muitas vezes eu vi juízes, sabe? A gente viu pessoas simplesmente olhar pro menino, pode levar, tá preso, sendo pobre, sendo da periferia, já vem com o estigma de, deve ter culpa de alguma forma. É muito comum que a gente tematize a violência policial sempre na chave da imagem dos policiais embrutecidos, violentos, e essa é uma imagem que não dá conta sozinha da complexidade desse fenômeno. Por quê? Porque é o racismo que faz com que a gente lance bastante luz sobre as forças policiais, compostas majoritariamente por pessoas negras na sua base, e deixe de prestar a atenção
no papel que juízes e promotores, espaço ocupado majoritariamente por pessoas brancas, têm na convalidação dessa violência. Racismo não é crime também? Assim como o tráfico, assim como o furto, assim como o roubo, racismo é crime. Mas a gente não vê o sistema de justiça agindo de uma forma tão enérgica para o enfrentamento desse crime. Então a gente tem um judiciário que é incapaz de responsabilizar, amparar, reparar as violências que os corpos negros sofrem todos os dias nas periferias, nas favelas, nos campos, né? Então a gente precisaria inverter totalmente a lógica, né? Criar um novo sistema de justiça que seja a partir da lógica de proteção e garantia de direitos, e não dentro da lógica de controle, que é hoje onde reside na estrutura do sistema penal.